Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo o vídeo de pós-jogo. O Vasco vence o Bangu por 2-0 jogando em São Januário. Vamos trocar uma ideia aqui nesse vídeo de pós-jogo sobre essa vitória, que pra mim, eu já vou adiantar aqui, lógico que eu não vou vir aqui meter porrada, não presta, o time é ruim. Não, a gente vai trocar uma ideia com muita serenidade, muita calma, né? O que eu falo, sempre pé no chão. Nem o céu, nem o inferno. Mas pra mim, a pior apresentação do Vasco desde que começou aí os jogos oficiais, né? Então, antes de começar a trocar essa ideia, só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e segue o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Vou bater um papo muito rápido para não ficar aqui inventando muita coisa, né? O Vasco que entrou precisando de uma vitória colocaria o Vasco em vantagem na semifinal ou nas semifinais contra o Urubu. A gente vai fazer 2 jogos contra o Flamengo, né? Um vai ser na segunda-feira e o outro no domingo. Como eu trouxe no vídeo de hoje mais cedo, o Vasco faz 3 jogos num período de 6 dias. E é importante poupar jogadores, e hoje a gente viu que o desgaste já está tomando conta de alguns jogadores, como o Jair, que ficou devendo, né? O Alex Teixeira. A gente já vê um time mais cansado, pro Mita não saiu tanto, né? Eu entendi a situação do Barbieri poupar o Léo e o Piton, porque além de uma sequência pesada, estavam pendurados, né? Se tornassem cartão, não enfrentariam o Flamengo. Senti ali que o time caiu, o desempenho do time caiu muito, só pra você ver a importância que é a gente não se empolgar muito, entender que é um processo, e para esse processo a gente ainda precisa de peças, né? Porque aí você vai ver o Vasco sem 2 jogadores aí contratados no sistema defensivo, e a gente já passou um sufoco do caramba hoje, né? Um sufoco. Se o Bangu tivesse ali um pouquinho mais de competência na finalização, teria facilmente feito gols no primeiro tempo e no segundo. Não é que o Bangu jogou bem um tempo só, ou jogou bem um instante do tempo, não. O Bangu jogou com autoridade em São Januário, posse de bola chegava a bater 55% do Bangu contra 45% do Vasco. O Bangu com o técnico Felipe, que colocou a bola no chão, triangulou, tocou, criou jogadas de gols, inclusive com o Léo Jardim fazendo defesas no primeiro tempo, e no segundo com uma certa insegurança também em uma bola, né? E eu senti assim, um time espaçado, o do Vasco, né? Sem vontade, meio displicente, não entrou do jeito que estava entrando nos outros jogos, né? Muito desligado. Você não viu o Vasco envolvente, o Vasco com as linhas compactadas, criando várias possibilidades do lado direito, com profundidade do lado esquerdo, né? Ou triangulando essa bola no meio, a bola chegando e errando gols, como a gente estava errando de costume. A bola nem chegou tanto ao gol, ou nem levou tanto risco ao gol do Bangu. Teve um pênalti no primeiro tempo, outro problema que tem que ser corrigido. Esses jogadores do Vasco têm que treinar pênalti. A sorte que nas semifinais é vantagem de resultados iguais e não tem pênalti, mas pode rolar um pênalti no jogo, né? Então teve um pênalti que dessa vez o Pedro Raul não bateu, quem bateu foi o Alex Teixeira, muito mal batido, o goleiro se entortou para pegar o pênalti, pegou, nem se esticou muito, pegou, e o Vasco foi levando esse 1-0 aí no segundo tempo com umas trocas. Eu também não eu imaginei que ia ter mais volume. Entrou o Figueiredo, entrou o Nenê. Quem foi o terceiro que entrou? Figueiredo, Nenê e o Marlon Gomes, né? Entrou o Figueiredo, Nenê e Marlon Gomes. Saiu o Alex Teixeira, saiu o Alex Teixeira, o Peck, e saiu também o Jair, né? E, aliás, o Jair sai depois para a entrada do Barros, porque mesmo jogando com um jogador a mais, aí é onde que eu ia chegar, né? O Vasco, saiu o Andrei, tá? O Andrei Santos, que saiu para a entrada ali do Marlon Gomes. E o Vasco tomou o sufoco do Bangu,
E aí até que um lance lá, o Bangu teve um jogador expulso e acabou dando mais tranquilidade para o Vasco, que chega ao segundo gol ali no finalzinho com o Pedro Raul. Então assim, importante vitória, a gente entende o processo, que dá uma relaxada, tira o pé mesmo, até para não se machucar, porque sabe que vai vir uma sequência de jogos aí complicados, né? 2 contra o Flamengo, como eu falei, com a vantagem do empate, e o jogo da Copa do Brasil na quinta-feira, dia 16/3, que é o jogo com o ABC, né? Então é normal até os jogadores, eu acho que entrar um pouco com o pé no freio, não entrar para jogar uma vida, para jogar uma decisão, como entrou contra o Flamengo, como entrou contra o Botafogo, como entrou contra o Fluminense. Então acho que é normal esse relaxamento, mas ele traz uma consequência. A consequência é que a gente viu o pior, minha opinião, talvez a sua opinião seja diferente. Nem quando a gente jogou contra o Volta Redonda, a gente jogou feio igual a gente jogou hoje. Nem quando perdeu pro Volta Redonda, nem quando perdeu pro River Plate, nem nas derrotas o Vasco apresentou um futebol tão pobre, tão medíocre, tão ruim como que ele apresentou hoje diante de um adversário que vinha de 2 goleadas. Nos últimos 3 jogos foram 3 derrotas. 2-0 pro Botafogo, que não tava ganhando de ninguém. 4-0 pro Volta Redonda, 5-0 para o Fluminense. E o Vasco teve muita dificuldade para ganhar do Bangu com um placar bem enganoso. Aí muita gente fala, você é muito pessimista, você reclama. Não, eu não tô reclamando, não, porque eu entendo o processo, mas que foi um jogo feio, foi, tá? Que foi um jogo horroroso, foi. Tá? Espera-se muito mais. E, claro, isso é bom para ligar um alerta para o Campeonato Brasileiro, que para mim é o principal campeonato para o Vasco nessa temporada. Precisamos sim de peça de reposição, jogadores para compor o elenco, mas jogador para chegar, para compor o elenco, é jogador que venha num viés de alta, não um refúgio, jogador que não é utilizado, jogador voltando de lesão, e precisamos de pelo menos mais uns 2 jogadores, um camisa 10, tem que chegar o camisa 10, o volante nem se fala, porque você precisa de um primeiro volante, porque o Andrei vai sair, né? O Andrei vai voltar, vai embora para o Chelsea. Então você precisa de um volante, precisa de um camisa 10 e precisa de um atacante do lado esquerdo de campo. Não entendi porque que o Eric Marcos não entrou hoje, né? Então tá aí o Vasco, que fez o primeiro gol, não falei, o primeiro gol do Peck com uma jogada do Paulo Vitor batendo no lateral, o Peck faz o primeiro gol, o segundo gol do Pedro Raul. Beleza? Vitória do Vasco, o mais importante, estamos classificamos em segundo na Taça Guanabara, vamos encarar o Flamengo agora em 2 decisões e jogando com o resultado ou resultados iguais. Tomara que não entre em campo pensando nesse resultado e tirando o pé do freio, entre com uma postura totalmente diferente da que a gente enxergou, viu hoje dentro de campo. Amanhã eu venho com o vídeo do dia seguinte, entrevista coletiva do Maurício Barbieri, explicando por que o time hoje desenvolveu tão mal, foi tão ruim, e entrevista de jogadores ali na zona mista também, tá bom? Desejar para você um dia, uma noite abençoada, curte o vídeo, compartilha, comenta, que é importante, se inscreve no canal, segue o @vascaínocerrado lá no Instagram, fique com Deus e saudações vascaínas.